en verdad me gustaría, a ver si sí, si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema vitiligo. Nós já vamos definir, temos aqui a Ana Cangomba, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. E a Denise da Veiga, seja bem-vinda também. Muito obrigada. É a primeira vez que cá estão no programa Bem Viver? No Bem Viver, é a primeira vez. Mas outros programas do Lifestyle já tiveram? Não, nem nunca tinha ouvido falar. A Denise já, mas a Ana não. Então, seja bem-vinda. Então, como é que nós podemos definir o vitiligo, Ana? O vitiligo é uma doença caracterizada pela despigmentação da pele. Portanto, é uma doença autoimune e que provoca a perda dos melanócitos da pele, o que provoca esta coloração branca na pele. Portanto, as manchas são sempre brancas, quer sejam pessoas de cor negra ou pessoas de cor branca, as manchas são sempre mais claras. Ok, e deixar aqui bem claro que não é uma doença contagiosa, né? O que muitos têm esse receio, também não se sabe porquê, né? Mas pronto. Não, o vitiligo não é uma doença contagiosa. Normalmente ela é provocada por gatilhos emocionais. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma predisposição genética para desencadear o vitiligo. Portanto, não é nem contagiosa, nem é hereditária. Ok. Ana, no teu caso, como é que tu começaste a ter noção que estavas a ter o vitiligo? Ou como é que tu começaste a entrar a fundo na doença? Como é que eu comecei? Eu comecei por ter duas lesões na zona dos seios, uma em cada lado, primeiro de um lado, depois do outro. E quando apareceu, a primeira não liguei, mas quando apareceu a segunda eu resolvi ir a um dermatologista, embora fossem pequenas, para saber o que era. E foi nessa altura que a dermatologista diagnosticou o vitiligo. Deu-te assim algum medo? Tiveste algum receio? Era uma doença desconhecida para ti? Naquela altura era uma doença desconhecida, não se falava. Eu, entretanto, também faço parte do grupo de pessoas que julgou Michael Jackson, que era complexado e foi despigmentar a pele. E depois, com os anos, acabei por eu também passar pela mesma situação e começar a perceber, afinal, aquilo pelo qual ele passou. No início não tive nenhum medo. Não, encarei com normalidade e durante muito tempo vivi com isto assim. Na verdade, não me foi dada nenhuma informação das causas, consequências para poder depois acautelar situações de descontrole emocional ou o que seja para evitar que houvesse um avanço da doença. Foi-me receitada uma pomada. Coincidentemente, a pomada que estou a usar hoje e que me está a trazer a repigmentação, porque eu já estive completamente branca. Exatamente. Então, eu estava já com 85% ou 90% do meu corpo despigmentado e neste momento estou com cerca de 75% do meu corpo já repigmentado. Isso a começar pelas pernas, o rosto, não é? O rosto estava já quase que 100%, estava com 90 e tal % de despigmentação e hoje estou com 90 e tal % de repigmentação. É para dizer que esta cor mais escura é resultado de um processo de repigmentação e as pintinhas nos braços também, são as chamadas ilhas de repigmentação. E hoje, com o conhecimento, Ana, acha que é possível voltar ao normal ou já não se volta ao normal? É possível, eu estou a voltar ao normal, eu sou um exemplo disso, então é possível. O que é que acontece? O que nós precisamos de saber, na verdade, é que o vitiligo é uma doença autoimune, mas muito relacionada com problemas emocionais ou psicossomáticos. E então, um gatilho emocional poderá desencadear o aparecimento de novas manchas. E para que nós tenhamos melhores resultados na repigmentação, o ideal é que a gente cure primeiramente. Exato. Eu comecei por fazer o tratamento, porque não sabia que tinha a ver com problemas emocionais. Entretanto, todos os tratamentos que fiz, até os mais referenciados, não deram resultado.
mas na verdade não deram resultado porque a mente não estava preparada para isso. Quando começou a aparecer no rosto, aí começou mesmo a mexer muito mais ainda com o meu emocional, que é tal coisa. O vitiligo é provocado por problemas emocionais e autoimunidade. E os mesmos problemas emocionais podem agravar-se com o aparecimento do vitiligo, por causa dos problemas do bullying social, preconceito, a própria autoaceitação. Não saber gerir também acaba por não saber gerir. Agravar. O principal é nós aceitarmos em primeiro lugar a doença, reconhecermos que precisamos de ajuda de pessoal especializado nas áreas psicossomáticas, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do grau de evolução do problema emocional que a gente apresenta, e depois, sim, aí sim, fazer o tratamento e ele vai ter os resultados. E aí entramos para a Denise, não é? Porque a Ana acaba de falar uma série de relações, né? Ou de fatores relacionados à nossa mente, não é? E que aí o vosso papel, que entra, né, ou como disse a Ana, um psiquiatra ou um psicólogo. Exatamente. Olha, estou aqui assim a babar, a ouvir a Ana falar, de verdade, super emocionada, porque é aquilo que a Ana dizia, autoaceitação em primeira instância, porque vai ser a partida para nós ficarmos também melhores e certamente os outros também olharem-nos com outros olhos. Bom, peço desculpas, Denise, só para afastar as tranças. Ok. Infelizmente, o que é que acontece? É que aquela máxima que se fala, se nós não valorizamos a nós mesmos, ninguém nos vai valorizar. Então precisamos sim valorizar-nos. E a autoaceitação começa como exatamente aí o ponto de partida para que nós possamos aceitar e ficar melhor conosco mesmo. Bom, eu acho que a Ana fez uma introdução espetacular. Muito obrigada. Exato. E dizer que como é que se fala? Hoje a ciência prova exatamente aquilo que a Ana acabou falando, que muito mais do que um tratamento orgânico como tal, que é a pomada que ela tem feito, é necessário que haja um acompanhamento psicológico mesmo. Por quê? Porque é uma doença, como ela falou muito bem, que ela pode ser agravada por conta das questões emocionais. Então, se o nosso emocional não estiver bem, a partir o nosso corpo não dá resposta ao tratamento físico como tal. Tudo parte mesmo pela mente. Exatamente. No fim, é aquela máxima que quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. Exato. É tão simples quanto isso. Então, a nossa mente tem realmente que estar bem sintonizada, bem adequada àquilo que nós estamos a viver, de tal maneira a que nós possamos também ter uma melhoria significativa. E é tão grande quanto a Ana esteve a dizer, porque na verdade há estudos que comprovam que eu li um estudo no caso que havia 10 pessoas que tinham vitiligo, que têm vitiligo no caso, e foram feito acompanhamento orgânico e também psicológico a 5 pessoas e a outras 5 não. E a diferença assim foi abismal no processo da repigmentação. Por quê? Porque aquelas que tiveram o acompanhamento completo, como tal, com psicólogo também, tiveram 60% mais de repigmentação em relação àquelas pessoas que não tiveram. Então, daí a importância exatamente de nós estarmos bem emocionalmente, porque a certa altura começa a ter a situação da baixa autoestima, começa a ter a situação da ansiedade, depressão como tal. E muito curioso, mas também acontece, é que algumas pessoas podem até ter ideação suicida por conta mesmo da estigmatização das pessoas. É que as pessoas são assim, tão leigas na matéria. E como a nossa pele é o nosso, como se fala, o nosso chamariz, nós olhamos exatamente para a pessoa e como leigos nós ficamos sempre... Mas às vezes até nem são tão leigos assim, têm mesmo conhecimento, mas fazem questão de fazer o bullying, de meter as pessoas para baixo, porque nós temos mesmo aquelas pessoas na sociedade, infelizmente, que agem de má fé para baixar a nossa autoestima. Pior que o preconceito é exatamente o bullying social. Exatamente, é isso. E falando neste processo todo que a Denise estava a falar muito bem, como tem sido a vossa sensibilização, ou nesse caso a vossa introspecção, naquilo que é o tratamento de pessoas que têm a doença ou a patologia vitiligo? Bem, o que nós fazemos é sempre começar perguntando à pessoa como é que ela se vê, a própria aceitação.
porque nós falamos, se a pessoa não aceita que tem uma situação, por mais que outrem queira ajudar, não consegue. E encontramos a partir de uma barreira. Então, normalmente fazemos um processo de autoconhecimento, de autoaceitação à pessoa, ok? Quando tu achares que tu te aceitas como tal, nós vamos falar, nós vamos tratar e que as coisas vão exatamente melhorar. Isto não é um passo de mágica, é real. E acho muito bom termos aqui essa situação de teoria e prática assim ao vivo, mesmo para provar que é possível. Então, a nossa posição tem sido sempre, aceita que tem a doença e é autoimune como tal, não vai contagiar ninguém. Não precisamos andar com cartaz no peito a dizer, olha, não vou contagiar. Exatamente. Pois, essa questão de estarmos bem conosco mesmo vai fazer com que as outras pessoas nos aceitem, porque a base é exatamente, se eu não gosto de mim, ninguém vai gostar de mim. É sempre mais difícil. Então, é isso que nós trabalhamos. Denise, já recebeu que pacientes com portadores, assim posso dizer, ou com a patologia vitiligo? Vitiligo ainda não. Ainda não, em consultório, não. Ok. Ainda Olha, não. Acredito que depois a Ana poderá trocar algumas impressões, sim, até sim, porque por favor. vamos entrar na vertente em que a Ana tem uma associação, não é? Nós estamos a trabalhar para legalizarmos a associação. Estamos já congregados num grupo e estamos já a trabalhar no processo de legalização. Na verdade é ativista, não é? Eu sou ativista. Alguns chamam de digital influencer. O que é que acontece? Quando eu comecei o processo de aceitação, eu resolvi fazer um propósito e ajudar pessoas. Porque foi como disse bem a Denise, muitas vezes chegamos a desencadear transtornos de ansiedade ou depressão. Eu cheguei a desencadear os dois. A Denise falou na tendência suicida. Eu, por 2 vezes, pensei em tirar a vida. E então consegui superar e pensei quantas outras pessoas passam por essa situação. Mas foi a longo prazo isso que aconteceu com a Ana? A decisão suicida, ou a depressão, a ansiedade? Sim, na verdade o que é que acontece? Muitas vezes, e no meu trabalho eu foco muito a ansiedade e a depressão e o preconceito, porque o que é que acontece? Mais do que aquelas pessoas que têm vitiligo, nós temos várias outras pessoas na sociedade que acabam por desencadear e não conhecem os sintomas. Tanto as pessoas que convivem connosco, como nós próprios não conhecemos os sintomas. Eu, por exemplo, resolvi procurar um especialista porque comecei a notar que algumas coisas em mim não estavam funcionando como deveriam. Havia ali alguma coisa que não batia certo e eu cheguei à conclusão de que precisava de ajuda. Eu lembro-me da psicóloga na altura ter dito, Ana, tu és uma mulher muito forte, tens tido a capacidade de conseguir perceber que precisavas de ajuda e ir à procura de ajuda psicológica é de uma pessoa muito forte, porque muita gente acaba mesmo se suicidando porque nós não conhecemos os sinais, os sintomas. Deixa-me dizer que cheguei a ter sintomas físicos e tenho até hoje sintomas físicos, como tal. Sim, psicossomáticos. E não sabia que estavam relacionados com a ansiedade e a depressão. Já agora, quais são esses sintomas, Ana? Uma vez que não temos aqui um médico, né, que poderia mesmo também dar um contributo, mas a Ana, como também tem conhecimento, já pesquisou, é ativista, está a criar associação, tem muita gente já agora a recorrer à Ana também. Tem sim. Dá sim aquele input, né, para que as pessoas respeitem também a vossa posição, porque vocês são todos normais como qualquer um. Exatamente. Nós somos normais Exatamente. como qualquer um. Não, nós não somos normais, nós somos especiais. Amém. Porque tivemos a graça de sermos pessoas diferentes daquilo que é o padrão normal da sociedade. Então nós somos especiais e devemos agradecer a Deus por causa disso. Eu gosto muito, às vezes também dizem assim, olha aquela russa e não sei o que. Gosto tanto. Eu vou só corrigir uma coisa. Nós somos mesmo bonitos assim porque temos essa diferença. Vou só corrigir uma coisa, Cláudia. Não é a Ana a criar a associação. Nós somos um grupo e estamos congregados e com o mesmo objetivo,
criar uma associação com o objetivo de conseguirmos algum apoio institucional do Estado e conseguirmos também ajudar-nos entre nós. Exato. Porque o que é que acontece? E a Denise se calhar pode confirmar, o tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, é bastante oneroso e poderá levar tempo. Eu faço consultas de psiquiatria, acompanhamento psiquiátrico há um ano mais ou menos. Felizmente trabalho numa empresa que me dá acesso à assistência médica e medicamentosa, mas mesmo assim tenho que descontar do meu salário 30% do valor da consulta. Mas há aquelas pessoas que não têm tipo seguro. Exato. Uma consulta de psicoterapia varia entre os 20 e os 35 mil kwanzas. E nós normalmente fazemos mais do que 10 sessões. Então, o tratamento do próprio vitiligo também não é barato. A pomada que se usa está em torno entre os 30 e os 42 mil kwanzas, dependendo da farmácia onde se vai comprar. Alguém que tenha o vitiligo universal, como é o meu caso, e que tenha que repigmentar 90% do corpo, aquela pomada não faz uma semana. Então nós estamos a falar em cerca de 200 ou 250 mil kwanzas mês só com a pomada. Isso só da pomada. Agora também voltando aqui para o trabalho dos psicólogos e psiquiatras, não é, Denise, naquilo que é a tua propriedade, a tua área, ainda também tem um trabalho a ser feito, certo? Sim, muito trabalho a ser feito e é muito triste, mas também cada profissional é um profissional e eu entendo perfeitamente. Tem aqueles que chegam para nós, para a classe como tal, e como a Ana falava, não têm realmente uma condição financeira boa que dá para custear os honorários com um psicólogo. E muitas vezes a pessoa diz, ok, também por falta assim, de ainda muita informação, porque infelizmente nós temos um trabalho muito árduo que é psicoeducar a sociedade, que para nós ainda quase que não... Hoje um bocadinho mais vamos sendo achados, mas outro era um bocadinho mais difícil. Então a pessoa vê, ok, mas eu acho que eu não preciso de psicólogo, até porque não estou maluco, é assim que nós somos conotados. Eu vou preferir fazer o tratamento para quem tem alguma possibilidade financeira e vou deixar o psicólogo de lado. Só que aí está a questão, é que provavelmente, e a ciência hoje nos prova isso, estudos, que um sem o outro não funciona. Exatamente. Então precisamos sim ter aí os dois a equilibrar. Exatamente, particularmente todo aquele que chega a mim que não tem uma condição financeira como tal, como possa pagar os honorários, eu estou sempre livre, sempre. E a minha máxima profissional é de graça recebeu, de graça dá. Eu não faço isso com todo mundo. Claro, quem tem dinheiro para pagar, paga mesmo, porque eu também estudei, eu gastei, investi, claro, mas quem não tem, de graça recebeu, de graça dá. Então, eu estou mesmo aberta e por acaso nunca tive ninguém com vitiligo, mas eu recebo muitas pessoas com depressão, com ansiedade, que realmente não têm condições para pagar os honorários, mas eu, no meu tempo, eu disponibilizo. Não, agora também temos aqui, né, vamos trocar... Não, sim, é a por troca favor. do link. Exatamente. Os links, não é? E acredito que numa conversa em off, a Ana também disse que há muitos jovens ainda com essa condição a aceitar, até porque são uns mesmo partem já da família. A discriminação na família. Depois temos o meio social, não é? Há bocado a Cláudia perguntou os sintomas e acabei por não responder. Portanto, são vários os sintomas. Eu, por exemplo, comecei por uma perca de voz. Eu estou aqui a falar e de repente posso perder a voz. Okay. E fui fazendo o tratamento com fonoaudiólogo, com o otorrinolaringologista, fiz terapia de fala e tudo. E aquilo, cada vez que eu fosse fazer uma ação de terapia, piorava a minha condição. Sem eu saber o que é que acontecia. Eu estava a ficar ansiosa, porque eu estou a fazer o tratamento e, em vez de melhorar, eu não estou a ver melhorias. Até que resolvi sair e, quando cheguei fora do país, disseram-me assim, o otorrino disse, olha, desculpe, mas pelo que eu percebo, a senhora não tem nada em termos de fonoaudiologia ou de otorrinolaringologia. Mas vamos para descartar, vamos fazer um exame à sua garganta e vamos ver. Porque quando a senhora fala, pelo esforço que faz, eu noto que vem de dentro.
Isto tem mais a ver com problemas psicossomáticos. E os exames confirmaram que não. Então mandaram-me para uma médica de medicina interna que me fez um check-up completo. E ficou provado que sim, aquilo tinha a ver com problemas psicossomáticos. O stress, a ansiedade. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Entretanto, depois disso, começaram a desencadear outros sintomas então, que eu não Ana, sabia. Dor no peito muito forte. Uma pessoa muito ansiosa ou que tem problemas de ansiedade pode desenvolver o vitiligo? Se tiver uma predisposição genética. Não são todos. Existem muitas pessoas ansiosas, com um grau de ansiedade bastante elevado. Existem muitas pessoas depressivas, mas que não desencadeiam o vitiligo. É preciso que haja uma predisposição genética para tal. Portanto, quer dizer que eu já tinha uma predisposição genética e acabei por desencadear isso. Poderá dar-se o caso, por exemplo, disto provocar exames para que nós possamos descobrir isso ou tentar perceber, saber se nós temos se já temos a predisposição, sim. Que eu saiba, não tenho conhecimento que hajam exames. Não. Era importante, né, que assim todo mundo se informava ao certo do que ser apanhado de surpresa. Assim como nós vamos fazer exames de sangue, de células e não sei o que, quando queremos engravidar, era importante também, né? Se calhar a medicina tem algo aí a esconder, mas... Isso aí temos que ver com os especialistas da área de medicina, porque como é uma doença autoimune, é preciso saber, não o vitiligo em si, mas saber se há uma forma de nós descobrirmos que existe a autoimunidade no nosso organismo. A partir do momento em que nós descobrimos se existe ou não a autoimunidade, se calhar dá para depois fazer os exames para, ou pelo menos o tratamento para prevenir, porque a autoimunidade depois traz outras doenças, não é só o vitiligo. E se nós tivermos uma forma de descobrirmos se existe autoimunidade no organismo, eu acredito que já ajuda muito na prevenção do vitiligo. E de outras doenças, claro, né? Ana, no dia 25 assinala-se a data, né, do vitiligo, certo? Dia 25, Dia 25 de junho. Vocês estão a preparar, estávamos aí uma conversa em off, não é? É importante deixarmos já aqui patentes, né, para que as pessoas estejam por dentro, o que é que vocês estão a preparar, a associação nesse caso, para que as pessoas estejam por dentro, informem-se mais sobre a doença, deixar o preconceito de lado e também ajudar, porque no fundo nós precisamos disso, né? Não só a pessoa que tem a patologia, como aquela que não tem, precisa de saber para orientar e saber como lidar com a pessoa, né? E poder ajudar. Nós temos algumas atividades que estamos a preparar. O dia 25 é o Dia Internacional do Vitiligo e foi instituído em memória ao Michael Jackson, porque ele faleceu no dia 25 de junho e foi o primeiro famoso conhecido internacionalmente com o vitiligo declarado, e então a Associação Internacional, ou a Associação Americana de Vitiligo, resolveu instituir o dia 25 de junho como o Dia Internacional do Vitiligo. E nós estamos a preparar algumas atividades, sim, para comemorarmos esse dia e para darmos um bocado mais de voz a esta causa. O grupo vai organizar uma mega live no próprio dia 25, depois nós vamos passar os detalhes para que as pessoas possam assistir nas diferentes plataformas. Estamos a criar condições para que possamos ter disponíveis nas diferentes plataformas, mas posso adiantar já que pelo menos no Instagram das pessoas do grupo vamos lá estar. Depois vamos criar condições para estarmos no YouTube e nas outras plataformas digitais para que várias pessoas possam assistir. No próprio dia 25 de manhã ainda não temos o local definido, estamos a aguardar por resposta. Vamos ter uma atividade sobre o vitiligo, uma atividade presencial, em que vamos ter alguns especialistas,
algumas pessoas que vão falar da sua experiência na primeira pessoa. E os convidados na plateia também fazemos questão que estejam os nossos amigos, familiares e as pessoas que convivem connosco no dia a dia e que na verdade acabam por sofrer connosco. E aquelas pessoas que têm dúvidas, sim, falarmos sobre isso e também uma forma de ajudarmos aquelas pessoas que ainda não se aceitaram. Vamos fazer então esta atividade no dia 25 de manhã. Já temos hora, será a partir das 10 horas, só não temos ainda o local definido. Estamos à espera de duas respostas de 2 auditórios e depois vamos publicitar isso. E ao longo do mês vamos fazendo outro tipo de atividades. Hoje estamos aqui a falar Nós sobre também isso. vamos estar aí a seguir. E consideramos que isto aqui exatamente. enquadra-se já no programa como tal. Programa como tal, exatamente. Bem, nós vamos para um curtinho intervalo. É tempo de você beber um copito de água. A Ana vai sair, mas entra a Ruslana também, que vai fazer parte aqui do nosso set. Então é um VaptVupt. Até já. Ahí te vi, hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Olá, cá estamos nós novamente e vamos a falar sobre Vitiligo. Já tenho aqui no set de gravação no nosso estúdio a Ruslana Jandira, seja bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez também aqui, não é? Sim. A Ruslana que é modelo, já vimos a Ruslana em alguns vídeos, modelo fotográfica também. Exatamente. Ruslana, queres falar um bocadinho de como apareceu o vitiligo, como tu te sentiste, como tu reagiste e qual foi o teu, assim, o primeiro impacto na tua vida? Ok, boa tarde. Eu tinha 8 anos quando começou a aparecer a primeira mancha, que foi nos lábios. Começou com uma manchinha pequena, que parecia queimadura de uma bebida quente, algo parecido. Na época, os meus pais ficaram muito assustados. Fomos ao médico e não tinham dado ainda nenhum sinal, porque era uma mancha muito pequena. Ao longo do tempo, aquela mancha no lábio foi crescendo. Voltamos ao médico e fui diagnosticada com vitiligo. E depois disso foi piorando, porque o alvo do vitiligo sempre foi o meu rosto. Eu tinha quase todo o rosto também. E na época era muito assustada porque eu era uma criança. E se não me engano não, era a época que eu estava na escola ainda. E era muito assustador porque eu tinha medo do olhar das pessoas. As outras crianças olhavam para mim de uma forma muito estranha e aquilo me deixava muito, muito, muito assustada. Com o tempo, o rosto foi alastrando. Eu comecei a fazer alguns tratamentos aqui de Cuba, na qual o primeiro tratamento que eu fiz, eu acho que na época era a forma como eu estava a fazer. Não deu resultados e queimou mais a minha pele. Daí eu parei de fazer o tratamento aqui e fui para o Brasil fazer um outro tipo de tratamento que de facto resultou muito. Começou a repigmentar a pele, mas depois de um tempo, por eu ser na época era tão criança, o tratamento era muito doloroso, porque eram picas em toda a parte do corpo. E por eu ser tão novinha, eu depois de um tempo comecei a ficar com medo. Volto para Angola com a medicação, fui fazendo a medicação. Depois de um tempo, a minha família viu que não estava a dar resultado, mandaram para o Brasil para estudar. Daí eu fui fazendo tratamento até agora. Atualmente eu não parei de fazer alguns tratamentos, porque eu, direto ou indiretamente, aquilo estava a esgotar-me muito, porque eu via que era muito tratamento e o resultado é lento. E aquilo deixava-me muito ansiosa. Daí eu parei por um tempo de fazer o tratamento e agora tento fazer o tratamento que a minha cabeça, né, que é ficar calma, tentar não me estressar muito. É inevitável, mas
Exato. lutamos contra Como isso. tu disseste, desenvolveu-se cedo essa doença, tinhas 8 anos. Sim. Como é que foi lidar com os teus colegas, explicar a eles? E não sei se naquela altura, né, porque isso mais do bullying é agora, porque Sim. acho que antigamente as pessoas se compadeciam um pouco mais, né, mesmo até as Exatamente. crianças, ficavam um bocadinho assustadas, mas nunca deixaram de encostar, de tocar ou de tentar perceber o porquê. Hoje já têm, eu vou dizer assim, a mania da perseguição, da grandeza, que não podem tocar, que não podem encostar. Como é que tu lidaste, como é que as pessoas à tua volta lidaram com isso e se sofreste preconceito? Ok, eu tenho que dizer que antigamente era pior. Porque as pessoas não tinham conhecimento. E na minha época as crianças viam aquilo como uma queimadura. E eu também era muito pequena e não sabia explicar, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. E na época os meus pais também não estavam preparados para me explicar o que realmente estava a passar. Então, como é que comecei a superar? Eu não sei. Mas foi um momento muito complicado para mim, por ser criança e ter que voltar todos os dias da escola a chorar. Todos os santos dias eu voltava da escola a chorar. Porque se não era no transporte, era na sala de aula, se não era na sala de aula, era na hora de intervalo. E depois com isso eu comecei a me tornar uma criança muito agressiva. Porque eu me defendia, porque as pessoas abusavam. Então eu partia para a agressão. Até que eu comecei a ter um psicólogo. E eu era muito criança para ter um psicólogo na época. Com o tempo também fui me habituando, né? Fui me aceitando. E por incrível que pareça, hoje eu consigo parar para poder explicar o que é, como é que aconteceu. Porque por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não têm conhecimento do que é o vitiligo. Então nós precisamos ter essa paciência de explicar às pessoas. Sem nenhuma irritabilidade, Exatamente. não é? Falando nisso, doutora Denise, é o que cria em muitas pessoas da patologia. Muitas das vezes nós nos refugiamos simplesmente na ansiedade, na depressão, mas a irritabilidade também faz parte, não é? E pode tornar mesmo uma pessoa agressiva por não conseguir transmitir o conhecimento da doença e fazer com que as pessoas a percebam, não é? Bem, na verdade sim. E um dos sintomas da depressão é exatamente a irritabilidade, muito mais em crianças. Normalmente os adultos com depressão não são tão irritados. Agressivos. Também tem um bocadinho, mas não tanto. Mas em crianças é como se fosse a condição principal. Se nós tivermos que diferenciar um indivíduo adulto com uma criança no que trata a depressão, pelo fator irritabilidade, nós conseguimos definir exatamente a depressão numa criança. E como falou bem, era criança e, claro, era como um mecanismo de defesa exatamente que ela tinha para poder defender-se dos outros, porque era uma criança e criança nenhuma partida aceita ser insultada e ficar simplesmente assim, algumas até, mas nem todas. Então, como era algo constante, e é isso. A criança até pode ficar amena, calma no início. Algumas fecham-se, mas outras soltam-se. Exatamente. Quando é constante, então acaba dando essa questão tornando a criança ou a pessoa agressiva muito também associada exatamente a uma depressão, a questão de eu ainda nem sei o que é isso e tenho que estar a lidar com isso, exatamente, com a situação das pessoas olharem para mim com olhares que eu vejo que não são bons e causam de facto essa situação. Então é uma questão muito comum. No adulto nem tanto a irritabilidade, mas tem outros sintomas, como já estivemos aqui a falar muito bem. Então, na altura era uma situação muito comum e natural que a Jandira passou. Doutora Denise, no caso da irritabilidade ou agressão, é completamente diferente do acompanhamento em relação aos outros sintomas que eles vêm a desenvolver? Sim, na verdade, diferente não. Nesse caso, acaba por ser mais profundo o tratamento, por se tratar de uma agressividade, por se tratar de uma irritabilidade. Nós sabemos que isso depois desenvolve outras situações, que foi o caso que a Ana mencionou aqui, em suicídio ou até mesmo homicídio. Bom, sim, na verdade, o que é que acontece? Quando nós falamos da questão da agressividade como tal,
nós precisamos, e com criança é um bocadinho mais difícil em tudo. O adulto fala, compreende melhor, então também a questão de fazermos o processo terapêutico é muito mais fácil. Por quê? Porque nós, os psicólogos, nós não trabalhamos com medicação como tal química. O nosso veículo de atuação é a palavra, é a fala, é com isso que nós tratamos. Então, com a criança é um bocadinho mais difícil, porque nós temos que estar ali a fazer, perceber, muitas das vezes recorremos ao lúdico, que são as brincadeiras, o fazer de conta, para mesmo ela poder perceber que não deve se comportar daquela maneira. Às vezes também tem a questão de fazermos a técnica de enfrentamento, que acaba funcionando muito, é colocar, claro, algumas vezes a criança diante do fator estressor, outras crianças como tal, e poder deixá-la aí para ver como ela reage, então podemos ajudá-la a comportar-se melhor, a ter um comportamento diferente daquilo que é o bullying, que é o preconceito, a estigmatização como tal. Como tal. Sim. Ruslana, estando em outro país, como é que tu sentiste que foste recebida? Olha, por ser um país mais aberto, graças a Deus eu me senti muito bem recebida. Mas também nessa época, depois de um tempo, acho que mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a usar maquiagem. Então usei maquiagem por uns 6 anos seguidos. Mas a maquiagem para esconder? Para esconder. Ok. E eu já estava muito viciada naquilo, então eu não conseguia ir para a rua sem maquiagem. Mas, sim, óbvio, né? Estrangeiro, num outro país, vai ter sempre aquele preconceito. Mas depois eu comecei a desenvolver uma autoestima, que eu criei barreira nesse tipo de situações. Podia estar acontecendo, mas eu não notava. Tanto até que várias vezes perguntam se eu já sofri preconceito no Brasil por causa do vitiligo. E eu digo que não me lembro, porque não me lembro de ter passado numa situação parecida. Mas cá já sofreste? Já. Mas eu aqui consigo entender um pouco por falta de conhecimento. Há muita gente que não tem conhecimento. Então eu lido com isso como uma coisa normal. Ok. Tento explicar nas minhas redes sociais. Eu posto sempre o que eu vitiligo, como é que acontece. Por mais que as pessoas não tenham aquela paciência de ir pesquisar, mas pelo menos vão ver, né? Vão ter um tempinho para ler. Alguma vez já atribuíram-te alcunhas? Muitas. Nós temos praticamente, as alcunhas são as mesmas, que é malhada, panda, dálmata. Geralmente são as mesmas, não muda muito. E como é que o teu seio familiar ajudou, contribuiu naquilo que é a aceitação da doença e a tua autoestima, no trabalho da tua autoestima? Graças a Deus, eu sempre me senti muito segura na minha família. Porque desde pequena, sempre tive a motivação da minha família. E eu não me lembro de um dia alguém da minha família ter feito bullying comigo. Porque eu acho que praticamente a minha família preparou-se para me preparar nessa condição. Então, eles sempre estavam aí a motivar, Nunca houve situação de bullying, nunca houve, nem que fosse uma brincadeira de criança e acabasse num bullying, numa palavra feia, não. Graças a Deus eu tenho a minha família mesmo como meu colo. E agradeço muito porque, de certa forma, eles me motivaram muito a ser quem eu sou hoje. E graças a Deus, até hoje, eles aceitam o meu trabalho, que eu trabalho com imagem, sou modelo fotográfica publicitária, então sempre me apoiaram e dão muita força. E no momento em que tu te aceitaste, foste atrás, não é? Desses trabalhos, do reconhecimento da doença, aceitação da doença. Exatamente. E isso, valorização da mesma. Sim. Como é que tu entras para esse mundo? Ou foi um convite, foi o desmistificar dessa situação toda dos tabus? Sim, eu me lembro que eu vim de férias e um amigo convidou para fazer umas fotos. Mas ele não tinha noção que eu tinha um vitiligo no rosto, porque eu já andava maquiada. Então, nesse dia, eu estava lá a me aprontar com as minhas amigas e elas chegaram assim de surpresa.
Eu não sabia que elas estavam aí para a minha casa. E uma delas viu-me, disse, não, já tomei banho, vou-me pintar. Eu disse, não, não pinta, vai assim. Epá, eu acho que depois que aquelas fotos saíram, foi um impacto para as redes sociais, porque as pessoas não contavam que eu tinha o vitiligo no rosto, as pessoas só sabiam que eu tinha nos braços, nos lábios, porque eram as áreas que eu não cobria. Certo. Então aquilo criou um impacto, desde essa data, as pessoas começaram a conhecer a minha história, começaram a seguir as redes sociais e fui recebendo. E tu também a outros valorizas, a dizer, olha, nem vou topar mais, não, não, é? não. Fui mesmo assim. Fui mesmo Boa. sem maquiagem. Foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem sem tapar as minhas manchas. E hoje, como é que tu sentes o teu impacto para aquelas pessoas que estão a desenvolver a patologia? De certa forma, vocês acabam por também ser uma inspiração, não é? Exatamente. Porque são poucas as pessoas, nós abordamos aqui no princípio do programa, que aceitam, cometem o suicídio, não querem de jeito nenhum entrar para a realidade que têm a doença, fecham-se, não querem sair de casa, não se Exatamente. permitem ser felizes, não permitem fazer outras pessoas felizes. Eu acredito que tanto tu como a Ana e outras pessoas também no vosso meio, na vossa associação, têm esse papel preponderante em passar uma mensagem positiva de autoconfiança às pessoas que estão a desenvolver a patologia agora. Exatamente. Eu me lembro que quando eu conheci a Ana, foi numa época como essa. Ela foi fazer uma entrevista, nós já tínhamos o grupo. Uhum. Ela foi fazer uma entrevista separada de nós. E eu vi, não, a minha mãe chamou e viu. Eu depois fui para o Insta, entrei em contato, porque eu sempre, por incrível que pareça, depois de eu ter aceito a situação, eu fui uma pessoa que eu queria que as pessoas que tivessem vitiligo tivessem só comigo. Eu queria abraçar as pessoas, então eu criei o grupo. Quando eu criei o grupo, éramos só 3 pessoas. Daí foram aparecendo outras pessoas nas redes sociais e tal, e atrás, olha, eu sou a também tem um vitiligo, tem um grupo. Mas o que é que acontece? Ainda tem muita gente no nosso grupo que é muito fechada ainda. Nós estamos sempre aí a tentar puxar pelas pessoas, por exemplo, estamos a fazer atividade agora, e nós sentimos que nem todo mundo entrega-se. Porque tem pessoas que ainda não têm, não estão no nível que nós estamos. Certo. Então, de certa forma, nós não podemos desistir para essas pessoas. Nós continuamos sempre a puxar por essas pessoas. Quando vemos que não está no grupo, leu, vamos até o OFF para saber se tem alguma inquietação. Então, resumindo e concluindo, queremos que as pessoas estejam no mesmo nível que nós. Não é fácil. Eu digo porque eu também passei por isso. Não é fácil. Tem vezes que eu ainda tenho as minhas recaídas, não por ter o vitiligo. Tenho as minhas recaídas porque é algo do vitiligo. Tenho ansiedade, tem dias que eu também não quero ver ninguém, fico fechada, durmo o dia todo. Então, eu tento não passar isso às pessoas que olham como espelho. É algo contra a tua vontade, né? Mas Exatamente. surge de forma Sim, natural, não é? sim. Okay. Então, eu tento não passar isso às pessoas que olham para mim como um espelho. Não, ela superou, ela está bem, ela consegue. Então, eu tento sempre passar por cima disso. Porque eu sou uma pessoa que também eu nunca estou parada, então não aceito que a ansiedade ou algo parecido Nada te deixa... meta mais para baixo. Exatamente. Então, Posso, Cláudia? Sim, Rapidinho. pode sim. Eu vi aqui a Jandira falar e dizer que muitas vezes esse reprimir de emoções que nós fazemos para nós mesmos, eles acabam sendo prejudiciais. Do tipo que falou, ok, eu não me dou a parecer às pessoas que eu tenho as minhas recaídas e não dê mesmo, porque vai passar a verdade para elas. Hoje há um índice muito grande de suicídio em algumas pessoas, porque no que toca, andaram sempre a ver, e é um transtorno qualquer aí tenho que me lembrar, mas pronto, não vem ao caso agora, que as pessoas que vêm achando que isso que acontece na internet, rede social, é tudo naquela perfeição que a pessoa que está ali não chora, não tem dores, Exatamente. não tem emoções. E infelizmente, quando um dia aparece a verdade à tona, as pessoas caem em cima, mas afinal não é isso, e muitas infelizmente acabam cometendo suicídio, aos montes. Então, um conselho, não está bem, isso é natural de todo ser humano. Tem dias que nós não estamos bem, as pessoas precisam perceber isso. Sim. Porque quando, e certamente é isso que vai muitas vezes também deixando-lhe um pouquinho muito pior, se calhar, por conta mesmo desse reprimir, dessa repressão.
não se reprima. Todo mundo tem os seus dias bons e maus e as pessoas do outro lado precisam conhecer a Jandira tal e qual é, nos momentos bons e nos momentos maus, que elas vão compreender, ok, afinal, eu também posso ter momentos bons e posso ter momentos maus, porque senão fica uma capa de que a Jandira é perfeita, é tudo ali, e quando um dia a Jandira aparecer, demonstrando realmente as suas emoções, pode ser uma decepção muito grande para as outras pessoas. Pois. Então, Sim. convém de É facto importante mostrarmos aquilo que é. mesmo tudo que acontece em off. Já Algo experimentaste que eu- fazer uma live de tipo, pessoal, hoje um dos sintomas né, Não. do vitiligo... Porque eu geralmente, quando não estou muito bem, eu puxo a Ana, porque a Ana já tem. Já tem mais- Sim, yeah. ela já sabe, não, isso é da Ah, ansiedade. não é a mãe. Então, não tem como. Tem que. Ela está mais preparada Exato. para conseguir notar que não, aqui não está bem, não está bem. Então, quando há alguma situação, pelo Pois, menos porque de quando já tens ansiedade. essa inclusão social, não é? Sim. Até por causa da tua profissão, aquilo que tu também estás a descobrir, acaba por ser um incentivo, assim como a doutora estava a dizer, olha pessoal, um dos sintomas do vitiligo é a ansiedade, é o fechar-se. Hoje não apetece sair do quarto, hoje não sei o quê. Então as pessoas vão entrando Com por dentro certeza. daquilo que é um trabalho, talvez é aquilo que tu também tens que exercitar, porque não te dá mesmo vontade de fazer nada. Então é uma... Sim, mas são mais Saber horitas. gerir. Depois já estou. Agora, nessas horas mesmo, aproveite e vai ver que as pessoas vão seguir mais, vão identificar-se mais, porque é a realidade e eles precisam aprender isso, todos os lados da situação como tal. Porque as pessoas só querem ver o lado bonito, mas não querem ver o lado doloroso Infelizmente. da coisa. Roslana, quais são os cuidados que tu tens? Pronto, nós aqui falamos de muitas coisas, os sintomas, a reação, mas quais são os cuidados que vocês também têm que ter? Não expor-se ao sol, água salgada, o que é, o que vocês podem, o que vocês não podem? Até agora, o maior cuidado é o sol. Né? Sai com protetor solar e ver as horas que vai para a rua. Eu, por exemplo, evito muito sair durante o dia, porque recentemente eu tive uma queimadura de 2º grau por causa do sol. Então, evito um pouco sair durante o dia. Mas para assim, não- é rápido? É rápido. É só uns minutinhos no sol. Ok. Dá o vermelhão, depois do vermelhão dá um inchaço. Pode piorar naquilo que é a patologia? Por incrível que não, por Ok. incrível que pareça não. Ok. Depois de ter acontecido a queimadura, comecei a repigmentar o rosto, que eu tenho alguns pontos que estão pretos, era tudo branco. Isso foi uma consequência da queimadura. Ok. Então, até agora, o maior cuidado é só o sol, o horário, e não se pode apanhar. Eu descobri recentemente que é em torno de 10 a 15 minutos tem que se ficar no sol, Sabemos que... ou apanhar sol, né? Exato. As pessoas que estão à tua volta ajudam-te muito nisso? As tuas amizades dão aquele input, Sim. principalmente naquilo que é a tua carreira? Sim. Tentam descobrir mais As trabalhos pessoas para estão ti sempre, o sol, não pode apanhar muito sol. Então, tu também ficas aí, para dizer a verdade. É satisfatório, não é? Sim. Quando tu vês, porque tem uma série de situações em que nós vemos as pessoas, não é? O apoio Que são social. discriminadas, desprezadas. E tu tens ali aquelas pessoas que te levantam a tua autoestima todos os santos dias. Olha, vamos fazer isso. Olha, levanta, já está na hora, publica qualquer coisa, dá uma chapada a ser irmão. Tem dias que eu fico assim uns dias sem postar. Eu posto muito. Aí só dizem, tu postas muito, estás sempre. Não tens vergonha, tu postas sempre fotos tuas. Sempre. Eu todos os dias acordo, faço média de uns 3, 4 vídeos no Insta, no WhatsApp. Sempre. E quando não faço, as pessoas reclamam. Então hoje não fiz. Às vezes é falta tempo, às vezes é para até preparar o cabelo, levar um tempo. Então, Mas é satisfatório quando as pessoas sentem essa falta, não é? É. E tu E dizes, eu, não, estão a gostar. antigamente eu tinha as minhas redes sociais fechadas, mas por causa do trabalho eu decidi ter um Instagram aberto. E eu deixo, as pessoas vão para lá, cada um dá o seu comentário, algumas pessoas puxam para elogiar a autoestima e a coragem. E eu me sinto muito bem, porque eu nunca pensei que eu fosse aceitação ser tão uma grande. pessoa com tanta autoestima, com uma aceitação tão grande como eu tenho agora. E saiu, vou para a rua, normal. Às vezes até esqueço que tenho vitiligo.
Partilha conosco os teus trabalhos, Roselana. Para que as pessoas lá em casa, depois também vais deixar as tuas páginas. Eu há pouco também até esqueci de pedir à Ana, mas fazes tu deixar a vossa página da associação para que as pessoas sigam e tentam perceber ou tentem perceber como é que funciona. Nós ainda não temos uma página no Instagram. Porque... Facebook, não é? Não, também não temos ainda. Ainda não temos, porque nós estamos na criação da nossa associação. Então estamos a preparar as condições para poder abrir a nossa página. E quanto aos meus trabalhos, atualmente eu trabalho como modelo fotográfica, publicitária. Eu faço publicidades de projetos e empresas, ou seja, uso o meu rosto para chamar as pessoas. Exato. Então, basicamente, é isso que eu gosto de fazer, né? Bem, infelizmente nós não temos muito tempo. Foi muito bom tê-las aqui no nosso set. A Denise da Veiga, a Roselana Jandira, a Ana Cangombe. É isso, Cangombe. Foi um prazer ter-vos aqui. Obrigada. A explicar. É um tema que, felizmente, tem muita coisa para se falar e eu acredito que nós não vamos ficar por aqui. Dia 25 de junho estamos juntas, até porque eu também quero me informar mais, quero saber mais. Eu acho que acaba por ser muito positivo. Só me resta agradecer a vossa presença aqui e contar com vocês para mais outros temas, não é só vitiligo, porque vocês também têm outras... Pronto. Nós queremos saber mais da Roselana, da Ana, da Denise, fora psicóloga, não é? Sim. Exato. Então, é o nosso muito obrigada. Obrigada, eu. E a você também que esteve aí do outro lado, já sabe, é sempre um prazer estarmos aqui a trabalhar para você. Deixe sugestões na nossa página e não se esqueça de subscrever ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube. Agradecer ao restaurante TEN que abriu as suas portas e à empresa Amo de Compras que é responsável por este look. Então já sabe, é um até já. E também estamos na posição 206 da TV Cabo. É um beijinho e já sabe, esteja sempre atento ao canal Lifestyle em Português. Hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, que voy a